Teve um momento que o responsável pelo departamento, Davi, me chamou e falou assim: doutora, estamos precisando escrever um livro para jovens, porque está acontecendo o seguinte, um aumento significativo de suicídios e automutilação. E eu falei, e dali surgiu o livro Estresse, Ansiedade e Depressão, e eu fiz um levantamento extenso, bibliográfico, que foi muito interessante, mostrando que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. E que se a gente não observar o adolescente, a coisa fica complicada, né? Então, eu comecei escrevendo estresse, ansiedade e depressão, porque foi mais ou menos nessa escala que eu acabei vendo as coisas acontecerem, e mesmo porque eu vejo o estresse como gatilho para muita coisa. Toda vez que meu paciente aparece com uma doença autoimune, alguma coisa assim, pode investigar. A bendita disparou em momento de um estresse profundo. É algo assim incrível. Bom, é uma janela de oportunidades que acontece. Mas passamos por essa pandemia, ainda estamos assim, né, colhendo, engatilhando. Espero que quando esse programa passe não estejamos em outro momento, e sim num momento assim, né, que dê continuidade a esse, né, favorável. Agora, o estresse é doença? Primeira pergunta. Quais são os principais sintomas físicos e psicológicos quando você vê que a pessoa está estressada? E o que doenças o estresse causa? Como se trata? E qualidade do sono e atividade física ajudam? O estresse, ele de fato é um grande gatilho para um mundo, é ladeira abaixo, né? O estresse, ele potencializa questões de uma personalidade mais melancólica. O estresse, ele é o gatilho de depressão, de ansiedade. Agora, muita gente acha que o estresse é algo negativo só. Vale lembrar que o nosso organismo, ele é importante que nós tenhamos, né? Gente, fez a diferença de estarmos aqui hoje, né? Justamente. Se não fosse essa sensação de luta, esse movimento de defesa, de luta e fuga, nós não seríamos 8 bilhões de pessoas na face da Terra facilmente, né? E nem estaríamos aqui para contar a história. Então, o estresse, ele é importante, que nos ajuda a sobreviver, a permanência da nossa espécie aqui. Então, são um conjunto de sintomas que eles fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem que estar preparado para enfrentar as adversidades, para enfrentar os nossos obstáculos, e o estresse, ele é esse movimento interno que nos faz ficar alerta, ativos, com os ouvidos e, como já diria minha mãe, com a orelha em pé, né? O estresse, ele é importante. Mas, como tudo na vida, até água demais faz mal, né? Até água demais faz mal. Verdade. Como tudo na vida, o estresse, além do que é importante e necessário, ele começa a trazer prejuízos, e prejuízos importantes. E a pergunta que você deve fazer para mim, que você está me assistindo aí, tá bom, quando eu sei que está demais? Pelos sinais, né? Como a gente sabe que o sol está quente demais? Pela temperatura, pela observação, e o estresse é a mesma coisa. Então, quando você começa a ficar sintomas psicológicos, por exemplo, emocionais, intolerante, qualquer coisa que tira do sério e começa a perder aquele filtro, sabe quando a gente perde o filtro? Que fala, já viu o que falou, e depois se arrepende, impaciente, agressivo, né? Se confunde até com um pouco de ansiedade, mas é aquele pavio curto que depois vai desembocar em sintomas físicos também, como alteração no sono, alteração no apetite, porque você está estressado, você está trabalhando em alta rotação. O que o seu corpo precisa? De satisfação imediata. Então isso a doutora aqui sabe muito bem e dá aula disso. A gente começa a optar por alimentos mais palatáveis, com índice calóricos na lua, né?
que só destrói a nossa saúde. A gente começa a ter alteração no metabolismo, alteração no sono, dificuldade para dormir. As pessoas acordam com a sensação que não dormiram nada. A ideia de que eu fiquei fritando na cama. Alguém já falou isso, né? Virei para lá, virei para cá. E, por incrível que pareça, a gente vai começar a precisar ter muitas horas de sono, além do que o normal, porque o seu organismo pede. Olha, você precisa descansar, você precisa dormir, mas é um paradoxo, porque quanto mais a gente fica na cama, parece que mais cansado fica. Então, são sintomas que eles vão aparecendo que são ocasionados pelo estresse, né? E aí é um ciclo vicioso, porque você come mal e dorme mal. E são duas coisas importantes para combater o estresse. Dorme mal, come mal, aumenta o estresse. Aumentou o estresse, vai dormir mal e vai comer mal. E é um ciclo vicioso, né? Os hormônios, taxas alteradas, você faz exame de sangue, colesterol alto, triglicérides alto. Então são sintomas físicos importantes baseados no estresse. Porque o estresse ele tem uma função, ele muda o nosso hábito. A gente vai optar por coisas... muito por fugas, né? Então a gente vai começar a, por exemplo, aumenta o consumo de álcool, a gente percebe isso. A gente percebe que a gente começa a ter menos vontade de fazer as coisas. E se a gente não cuida, desenvolve depressão, desenvolve ansiedade. Você vê que tem um sintoma, alguma coisa primária acontecendo que é o estresse. E depois ele desenrola numa depressão e ansiedade, que tem também seus sintomas específicos. Exato. E a pergunta que você deve fazer? Gustavo, como sair dessa? Primeira coisa, não espere ter vontade para fazer aquilo que faz bem para você. Se você esperar vontade para fazer atividade física, esperar vontade para comer comida saudável, você nunca vai fazer. E não sou eu que estou falando, né? Porque, é a mesma coisa. Por favor, Gustavo, continua. Se você esperar a vontade para fazer aquilo que é bom para você, você não vai fazer. E aí o estresse, a gente tem que parar com isso mudando os hábitos. E para mudar hábito precisa de esforço. Então é um esforço de fazer aquilo que é bom para você e não aquilo que você quer. O que você quer? Ficar na cama. O que você quer? Comer pizza todo dia. Eu também quero. Quem não quer? Que delícia, não? Mas o que é bom para mim? Então, como a gente para esse ciclo vicioso fazendo o que é bom e não o que a gente deseja? E para você que está vivendo essa situação, comece a olhar para a sua vida e faça o que é bom para mim. Atividade física ou ficar em casa assistindo televisão? Né? Ler um livro ou ficar fazendo coisas que não no celular, que aumenta muito. Então, o estresse ele começa a diminuir quando você muda os seus hábitos. Só que, para mudar os hábitos, se você esperar ter vontade para isso, nunca vai fazer. E, Gustavo, a pessoa que diz assim, eu quero, mas não consigo, me dá uma dica, o que eu tenho que fazer, como que eu começo, escrevo uma lista de alguma coisa, enfim, o que eu posso fazer para sair dessa inércia, talvez? Primeiro, pequenas metas. Porque eu vou fazer 1h30 de atividade física. Você não vai conseguir porque é muito cansativo. Experimente começar 30 minutos de caminhada. Experimente começar transformando o seu prato num prato colorido primeiro, né? E depois experimente mastigar mais, né? Olha, tá vendo? A ciência é uma só, né? Então comece por pouco. Outra coisa, não negocie com você. Essa é ótima. Não tem negociação. Sabe por quê? Vai começar a chover e você vai falar assim, não, tá chovendo. Né? Não, eu tenho só meia hora de almoço, vou fazer uma coisinha rapidinha aqui. E tudo que é rapidinho já viu, né? Vou fazer uma coisinha rapidinha aqui. Então, não tem negociação. Se você abrir negociação com você, acredite, você vai perder. Sempre vai perder. Então, você vai se impor mesmo. Olha, eu vou fazer atividade física. Eu acho que quando a gente entende que essa negociação ela não existe, vai ficar mais fácil para a gente tomar algumas atitudes, alguns comportamentos. Não quero deixar vocês mais estressados com o programa sobre estresse, mas nós vamos continuar falando de outras coisas também muito interessantes. Um beijo enorme e até o próximo Mais Saúde.